Tiago Armando, que é especialista em relações internacionais. Está connosco hoje no Tempo Certo para entendermos, bem, primeiro a origem, não é? Tiago, boa tarde, bem-vindo ao Tempo Certo. Boa tarde, Odete, e boa tarde aos nossos telespectadores. Viemos agora na reportagem do Bento VIII a história, digamos assim, é importante que vejamos a história para saber como é que tudo começou, não é? Vamos entender a origem de todo este conflito, vamos saber o que é que se está a passar agora com esta intervenção do Hamas, com este conflito na faixa de Gaza, de uma terra que se supunha ser a Terra Santa, assim que é chamada, mas que, lá está, como vimos nesta reportagem, já começou o conflito há muito tempo, não é? Este Israel é a base de muitos conflitos e já de muito tempo atrás. Bem, Israel e Palestina, né? Israel-Palestina, este território é fortemente disputado pelo facto de que entre os dois que existem ali negam a existência de um do outro naquele território. Isto pelo facto de que existem razões que explicam isto do ponto de vista bíblico, que é o facto de que para os israelitas, Israel é a Terra Santa, que de facto lhes foi prometida pelos seus... A Terra Prometida, a Terra Prometida por Deus, e para os palestinos, de facto, este conflito insiste e eles defendem que este território é deles, porque entende-se que para os israelitas, Palestina não é o território que os romanos, ou é o nome que os romanos atribuíram àquele território de Israel, porque historicamente nunca existiu ali povos árabes ou palestinos, mas sim filisteus, e foi então os romanos, depois de derrotarem os judeus, expulsarem os judeus, batizaram este território como Palestina. E este território sofreu várias ocupações até a última do Império Otomano, e com o Império Otomano que de facto também permaneceu ali e dominou todo este território, passou a ser designado como Palestina. E de certa forma, com o fim do Império Otomano, já na Primeira Guerra Mundial, o destino da Palestina, porque nunca existiu Palestina ali como Estado, porque esteve sempre sob domínio dos impérios, mas este conflito reacendeu ainda, sobretudo no quadro da Primeira Guerra Mundial, porque depois, nesta altura, a França e a Inglaterra já desconfiavam numa eventualidade da queda do Império Otomano e secretamente fizeram o chamado os Acordos de Sykes-Picot, que visava a divisão do território na eventualidade, digamos assim, do Império Otomano perder o território. E de facto isto aconteceu. E um outro acordo de extrema importância que determina até hoje este conflito é a Declaração de Balfour de 1917. Porquê? Porque esta declaração os britânicos admitem, digamos assim, a criação de um lar judeu neste território, porque a primeira imigração dos judeus já terá acontecido, a primeira comunidade judaica terá sido criada em 1878 e depois, em 1897, é feito o primeiro congresso sionista em Basileia, e este período, desde 1904 até 1914, fez-se, digamos assim, a segunda imigração dos judeus neste território. E o que é que aconteceu? Durante este período, houve sempre resistência por parte da Palestina em divisão do território e Israel também entendia que ali era, de facto, o seu território onde poderia nascer o Estado israelita. E depois do fim do mandato britânico, porque depois houve uma divisão em que a França ficou com a Síria e o Líbano e o Reino Unido acabou por ficar com o Iraque e a Palestina, e permitiu, por via da Declaração de Balfour, a criação do lar judeu ali, e defendia a necessidade do nascimento do Estado hebraico, ou então do Estado israelita ali. De lá para cá, o que é que aconteceu com o andar do tempo, sobretudo na década de 30? Que os britânicos perceberam que havia um conflito insistente entre judeus e árabes, e ainda assim mandou-se uma comissão de observação liderada por Lord Peel, e Lord Peel defendeu que era necessário criar 2 estados ali, um estado para hebraicos e um estado para árabes. E de facto houve esta resistência da negação da divisão do território, foi perdurando até mais ou menos em 1947, em que surge proclama-se a independência do Estado israelita, e em seguida
seguida houve a Guerra da Independência. E com esta Guerra da Independência, países como o Egito, que faziam parte deste apoio contra a presença do nascimento do Estado hebraico ali, motivaram-se para a guerra e, de facto, Israel venceu, mas ainda assim o Egito tinha conquistado a Cisjordânia, tinha conquistado a Jordânia e de facto, também terá controlado aquela zona toda até ao sul do Sinai. E, em 1967, houve a guerra, chamada Guerra dos 6 Dias. Israel voltou a vencer e conquistou novamente estes territórios que tinham sido conquistados por Egito. Ora, isto, a nível da Sociedade das Nações, quer a nível da própria ONU, que sucedeu à Sociedade das Nações, foram aprovadas um conjunto de resoluções que, de facto, defendiam a necessidade da criação ou da partilha do território. Mas Jerusalém Oriental, aquele espaço verde que aparece ali, ficou como um espaço sob mandato internacional, que, de facto, não poderia ser ocupado, e é ali onde, de facto, poderia surgir, então, o Estado palestino. E falou-se também... Ou seja, não podia estar controlado por Israel. Nem por Israel, nem pela Palestina. Portanto, passou por via de um mandato internacional. E por via da Resolução 242, ainda assim a ONU defendeu que era necessário que houvesse a partilha do território, mas houve sempre resistência entre as duas partes e houve sempre conflito. E porque também por parte da Palestina nunca houve uma liderança, digamos assim, muito coesa que pudesse avançar, digamos assim, para um processo de negociação. Pese embora em 1964 ter surgido a OPE e foi patrocinada pelo presidente Nasser do Egito e colocou lá Hamed Shakir, que na derrota da guerra de 1967 ele deixou o mandato e depois foi substituído por Yasser Arafat. Ora, em 1987 foi no período em que surge a primeira intifada, ou seja, a revolução contra os judeus. E é neste período, 5 dias depois, que nasce o Hamas. E nesta altura o Hamas teve de facto apoio, ou então não apoio, o beneplácito de Israel. Por quê? Porque quando Yasser Arafat assume o poder, não cria infraestruturas sociais de assistência para garantir o bem-estar das populações na Palestina. Cria um aparato securitário e o Hamas começou a criar essas infraestruturas. Então foi visto como um grupo comunitário de apoio aos palestinos. E esta Hamas depois cresceu, começou a fazer guerra, digamos assim, com a Fatah, que era do Yasser Arafat. Internamente não havia esta coesão, cresceu e depois, digamos assim, capturou praticamente o poder. Yasser Arafat ficou lá, depois houve os acordos de Camp David, em 1993 houve os acordos de Oslo, mediado pelo presidente Bill Clinton, e aqui o que aconteceu? Surgiu a chamada Autoridade Nacional Palestina, e que passou a ser liderada por Yasser Arafat em 1996. Infelizmente, em 2004, Yasser Arafat morreu e o conflito foi perdurando, e por parte de Israel começou, digamos assim, a política da extensão ou da ocupação territorial, inclusive aqueles territórios que estavam sob mandato internacional, com a política da construção de colonatos. Ora, e isto mexe com a sensibilidade dos palestinos, porque aquilo que é de facto o espaço reservado para eles está a ser, digamos assim, reduzido, e como nós podemos ver neste gráfico, que no princípio eram estas zonas verdes na extremidade, era espaço palestino, e esta zona amarela onde está Israel, até o ponto, era sob domínio de Israel, mas com o passar do tempo começamos a ver que passou a ser reduzida a zona verde sob domínio de Israel. Mas quando nós vamos ao fundo deste conflito, vamos perceber porque é que este conflito perdura. Este conflito perdura pela negação da existência de um ali, porque para Hamas que tem de facto uma ideologia islâmica, entende que este território na sua plenitude é um território Waqfa, ou seja, um território que foi herdado do Islã, ou herdado de Maomé, para as gerações futuras muçulmanas. Por isso, na sua plenitude, ele não pode ser partilhado, não pode ser alienado, e devemos arrastar todos os países árabes para a defesa do território e a expulsão de Israel aí. E mais acima, no Monte Golã, opera Hezbollah, que também é uma milícia ou então um grupo terrorista que combate a presença de Israel ali e que
a carta da Hamas diz que a missão última é varrer os infiéis do mapa. E varrer os infiéis do mapa é eliminar Israel ali. E o Irão, que de facto é um dos países árabes e muçulmano, de orientação xiita, defensor da eliminação ou da varredura de Israel ali, é que de facto tem financiado essas milícias e outros países árabes. E então o que vai acontecendo é este conflito, esta guerra que é materializada pelo Hamas, que é materializada pelo para perdurar, porque não é só pelo Hamas, são várias forças, né? São várias forças, tem o Hezbollah, tem a Brigada